running 'cause the winner don't quit on themselves. Eu me chamo Shirley, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Direito. Eu fui aluna também da graduação do curso e eu fui fazer mestrado e doutorado em outros estados, né? E agora eu estou fazendo pós-doutorado também sobre a temática do trabalho escravo, né? Lá no Rio de Janeiro. Meu doutorado foi na Universidade de Brasília, onde eu trabalhei a temática sobre trabalho escravo, e para mim é um prazer, eu agradeço o convite para falar sobre trabalho escravo contemporâneo e direitos humanos. Bom, eu estudei várias outras temáticas, né? Meu mestrado ele foi mais no debate sobre pluralismo jurídico. Em 2008 eu fui morar no Tocantins e lá eu sempre tive o hábito, quando eu chegasse nos espaços, o que minha produção de conhecimento, né, poderia colaborar para as pessoas. E eu fui fazer um levantamento diante das organizações da sociedade civil em Tocantins, o que a produção de conhecimento da universidade poderia colaborar nesse processo. E as organizações, né, apontaram que um problema muito forte da região era o trabalho escravo. Então, diante dessas informações, nós vamos fazer algumas investigações para realmente ver se tinha fundamento essa ideia das organizações da sociedade civil. E realmente os dados mostraram algo muito alarmante. Isso foi em 2008. E em 2008, Tocantins era o 5º estado brasileiro que mais resgatava pessoas escravizadas, dados do Ministério do Trabalho. Por outro lado, quando nós íamos observar os processos judiciais na Justiça Federal, não tinha havido nenhuma condenação e os processos eles eram arquivados. Então, nós montamos um grupo de pesquisa e fomos analisar essas informações, né? Nós analisamos tanto relatórios dos auditores fiscais do trabalho, como nós analisamos todos os processos judiciais que haviam na Justiça Federal encerrados sobre a temática. Para o nosso espanto, né? Mais de 80% desses processos judiciais houve arquivamento desses processos. E o motivo não era falta de provas, né? O motivo é que as situações degradantes que eram encontradas os trabalhadores nessas regiões não era considerado pelos magistrados locais como sendo crime de trabalho escravo. Nós chegamos a pegar um processo uma certa vez que o juiz estabelecia que aquelas condições de vida, aquelas condições de trabalho, era um traço cultural da região, então não caracterizaria como crime. Diante desses dados todos, nós começamos a publicar e a militar também, né, a trabalhar junto do Tocantins. Nós tivemos uma atuação junto à COETRAI, que é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo no Tocantins, onde nós pudemos de perto conhecer essa problemática. E começamos a divulgar os dados e as informações que nós tínhamos, e a gente acabou entrando em contato com um grupo de pesquisa que existe no Rio de Janeiro, na UFRJ, chamado GPT, que é o Grupo de Pesquisas sobre Trabalho Escravo Contemporâneo. Aqui em Sergipe, né? E aí eu comecei minha tese de doutorado já com esses dados, com essas informações, onde nós acabamos estudando a questão da subjetividade dos trabalhadores. Então, como é que os trabalhadores se viam, né? Eles se viam realmente como escravizados? Havia uma possibilidade de elevação de nível de consciência desses trabalhadores, né? Então a gente trabalhou, fez uma pesquisa de campo aprofundada nesse sentido. Aqui em Sergipe, né, quando nós chegamos também, a gente sentiu a invisibilidade da temática dentro da universidade, né? Porque essa temática ela já é muito pautada
dentro do Ministério Público do Trabalho. Isso é muito forte, eles têm uma organização nacional sobre isso. Mas dentro da universidade existe uma invisibilidade dessa temática, né? Todos diziam que aqui em Sergipe não tinha trabalho escravo. Foi quando nós ficamos sabendo de um caso na Fazenda Taquari, em Capela, que depois a gente vai falar um pouco sobre esse caso, e isso nos despertou a necessidade de estudarmos, de montarmos um grupo de pesquisa. Então, aqui em Sergipe, nós montamos o GETEC desde 2015, que é o Grupo de Estudos sobre o Trabalho Escravo Contemporâneo, né, que tem o Instagram, tem também um canal, né, no YouTube, onde a gente faz alguns eventos, e a gente tem tido pesquisas, resultados importantes, né? Inclusive, nós já ganhamos 2 vezes, dentro da universidade, o primeiro lugar nas pesquisas da iniciação científica. Mas, entrando especificamente nessa temática, existem várias organizações internacionais que têm pautado esse tema, que têm visto esse tema, que têm trabalhado também no combate nesse tema. Uma dessas organizações é a Walk Free Foundation, que é uma organização australiana, né, que trabalha justamente pela questão da liberdade. E foi feito um relatório por essa organização, aonde ela estabelece hoje que existe no mundo cerca de 195 milhões de pessoas perderam seus empregos full-time nesse período de pandemia, e a gente vai ter um aumento muito grande de pessoas que vão ser escravizadas. Então, essa organização emite um relatório, inclusive, do período pós-pandemia, que mostra o período, né, durante a pandemia, que mostra realmente que a gente vai ter uma concentração de problemas relacionados à escravidão nesse momento que a gente tem. Mas a organização Walk Free Foundation também mostra que a gente não tem uma interrupção da escravidão. Em várias partes do mundo, principalmente na região da Ásia, né, do Pacífico, a gente vai ter uma concentração de milhões de pessoas sendo escravizadas, das diversas formas. Então, a gente teve nessa pandemia, por exemplo, na Alemanha, trabalhadores que foram em condições, né, indignas trabalharem, e vários deles pegaram, mais de 200 funcionários estavam dentro de um matadouro trabalhando com maneiras indignas, né? A gente teve, por exemplo, um caso na África do Sul de uma fábrica que trancava os trabalhadores para a produção de máscaras, né? Trabalhadores que ficaram atracados em navios, né, sem poder sair por causa da pandemia. Então, nesse período de pandemia, a gente teve mais clareza da existência, né, da persistência do trabalho escravo no mundo, não é só no Brasil. Do Brasil também a gente teve uma linha de continuidade, né? Porque apesar da Lei Áurea ter sido emitida em 1888, a escravidão ela não se rompe naquele momento. Existem dados, por exemplo, na região norte, principalmente, que ficou mais conhecido logo no começo, que no final do século XIX, início do século XX, né, para a extração da borracha, a gente vai ter vários fenômenos tidos como escravidão. Então, a gente não teve uma interrupção, apesar que houve um momento, principalmente na década, né, do século XIX, século XX, que se estabelecia que já havia acabado a escravidão no Brasil, e as organizações civis que ainda estabeleciam isso eram tidos como realmente pessoas que não conseguiam ter uma visão além da legislação. Em 1995, o Brasil começou a organizar os dados sobre a escravidão de maneira oficial, através do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem dados de 1995 até 2018. Esses dados revelam que no Brasil a gente já teve 53.741 resgates durante esses anos. Então, não é pouca gente que foi retirada da situação de escravidão. Mas, afinal, o que é trabalho escravo?
Não é uma pergunta fácil de responder. Porque, inclusive, o conceito nacional é diferente do conceito internacional, tá? Então, o conceito nacional de trabalho escravo, ele está previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro, e é tido como uma referência no mundo, inclusive o Brasil, no combate, no conceito, porque tem um conceito muito original que veio justamente do debate com as organizações da sociedade civil que já realizavam esse embate de combate. Então, o artigo 149 estabelece que, para ser trabalho escravo no Brasil, é preciso, primeiro, ter uma relação de trabalho entre as pessoas, o que diferencia, por exemplo, da legislação internacional, que prevê que, por exemplo, o matrimônio forçado pode ser enquadrado como trabalho escravo. Mas, além de ter uma relação de trabalho, essa relação de trabalho ela tem que estar enquadrada em uma das 4 situações, ou mais de uma situação, de ilegalidade, que seria, no caso de trabalho forçado, jornada exaustiva, trabalho degradante ou escravidão por dívidas. O trabalho forçado é aquele trabalho que você é obrigado a realizar. Inclusive, isto está conforme a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, que limita o conceito de trabalho, não chama trabalho escravo, chama trabalho forçado a esse elemento. A jornada exaustiva é aquela jornada de trabalho que ela é tão violenta que ela está prejudicando profundamente a saúde psíquica e física do trabalhador. Já o trabalho degradante, ele foi construído conceitualmente a partir das condições desumanas que esses trabalhadores se encontravam. Então, quando os trabalhadores eram alojados em locais desumanos, fétidos, que comiam carne podre, água suja, eram condições de trabalho que não tinham o mínimo de dignidade. Hoje, inclusive, a gente tem normas do antigo Ministério do Trabalho que estabelece o que é um ambiente digno de trabalho, e isso tem que ser respeitado. E por final, a escravidão por dívidas, que eu acho que é aquela que vocês mais conhecem, que é o quê? Quando você trabalha por uma dívida que você nunca consegue pagar. A gente tradicionalmente conhece mais o trabalho forçado e a escravidão por dívidas. Esses dois conceitos, eles exigem que o trabalhador tenha sua liberdade de locomoção diminuída. Mas o trabalho degradante e a jornada exaustiva não tem nada a ver com a liberdade de locomoção, mas tem a ver com a dignidade do trabalhador. É por isso que o conceito brasileiro é um conceito tão criativo e inovador. Porque para ser considerado como escravo no Brasil, a gente não precisa se lembrar da escravidão colonial. A escravidão colonial é um dos tipos de escravidão. É possível que você seja escravizado e mesmo assim não tenha sua liberdade de locomoção atingida. Quanto ao debate judicial, o Brasil ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Por trabalho escravo, no caso da fazenda Brasil Verde, que é uma fazenda que fica no Pará, justamente porque os trabalhadores foram encontrados em condições desumanas. Então, essa sentença ela é histórica porque ela é a primeira condenação na América de trabalho escravo. Meu nome é Marcos Antônio Lima, tenho 38 anos, moro na cidade de Barras, Piauí. Sou um ex-escravo. Sergipe é o único estado brasileiro que não está dentro dos dados do antigo Ministério do Trabalho como integrante, como pertencente a que tem trabalhadores escravizados aqui. Mas isso é um problema de entre os órgãos, porque os dados do Ministério Público do Trabalho já existe uma condenação de trabalho escravo. Então, a escravidão ela existe em qualquer lugar. É só você procurar. A escravidão está dentro da lógica da acumulação desenfreada de riquezas.
O que nós temos que fazer enquanto sujeitos sociais é combater a escravidão e ver o outro como se fosse igual a mim. Afinal, eu não escravizo quem eu acredite que seja igual a mim.